tempo, podemos tentar arranjá-lo, podemos tentar superá-lo, mas não podemos controlá-lo. Será que temos a noção exata de quanto tempo demora o tempo a passar? Ou será este uma noção relativa, pessoal e subjetiva? O que é o nosso tempo ao longo de uma vida, quando comparado ao tempo geológico e aos milhões de anos que levou às forças tectónicas para torcer e inclinar camadas de pedra que outrora se formaram horizontalmente, ou quanto tempo demorou para o mar, vento e chuva erodirem essas mesmas pedras e criar a areia das praias? O que é o nosso tempo, quando comparado ao tempo que demora a evolução das espécies e a fossilização dos seus restos? Avassalador mesmo, quando comparado às décadas que demorou a escavar esta pedreira. Ou ao tempo de vida que a árvore do nosso jardim poderá viver se em paz for deixada. Mas ainda assim, o nosso tempo é longo, quando comparado à esperança média de vida de 15 anos do nosso próprio cão. Ainda assim, uma eternidade para uma formiga ou a planta sazonal que não verá outra estação. Mas o tempo não é uniforme. Pode ser fintado por eventos, como fintar a morte, fazendo-nos repensar o tempo que já vivemos e o tempo que ainda gostaríamos de viver. Nasci numa aldeia chamada Camarinha em 1946, Concelho de Penela. Com 66 anos que tenho agora, pensei ter uma vida longa, mas em certos momentos em que via a morte, parecia que a vida era muito curta. Portanto, como apanhei o estilhaço na Guiné, a minha vida parecia ser muito comprida, depois tornou-se uma vida de sustos, e por aí fora. Depois, no fim de fazer o recrutamento da tropa, regressei a Portugal e fui para o mar, onde fui para o Brasil. No Brasil tive 6 meses, na cidade natal, e apanhei lá uma mordidela de um inseto, não sei que inseto foi, fui apanhado nas costas e tive que regressar à terra para ser cortado, para me tirarem esse mal. Depois daí regressei a Portugal. Depois de regressar a Portugal, andei para a Mauritânia, regressei, fui para outros navios. Andei para a Mauritânia, Tenerife, Marrocos, Gabão, Santo Tomé e Príncipe, Vigo, Espanha. Depois daí tive naufrágio
naufrágio esse em que o barco foi ao fundo, entre Ampulha e Esposende. 4 dos 9 tripulantes do arrastão foram transportados para a capitania do Porto de Leixões. A Paula Rebelo falou com eles. O pedido de socorro chegou à capitania de Viena pouco faltava para as 14 horas, mas para estes homens o perigo começou ao fim da manhã, logo após a paragem no Porto de Leixões. Carregámos o barco de gasóleo e íamos com destino a Marim para regressarmos a casa. E cerca de meio-dia, talvez em hora portuguesa, meio-dia e 10 minutos, meio-dia e meia hora, o barco começou a fazer água. E eu... Começou a fazer água na casa da máquina e na parte do porão. De maneira que tínhamos 2 bombas de emergência. Chegou a uma altura que não dava vencimento. Foi aqui que demos alerta. Cheguei cá acima e avisei ao capitão, olha, isto a gente nada pode fazer, a gente temos que abandonar a casa da máquina, que já temos com água para os joelhos e temos aqui as partes elétricas em que vai cortar já a máquina com a máquina. E foi prazo de 20 minutos. Quanto tempo esperaram pelas equipas de resgate? A gente foi rápido, foi para helicópteros. Foram 2 helicópteros que apareceram, foi um espanhol e um português. Aquilo talvez 20 minutos, meia hora estavam lá. Foram essas as piores horas? As horas foi mais a coisa que nós tivemos, como é que exato, foi mais aquela coisa que nós tínhamos que o barco fosse de momento profundo do que foi a salvação. Na salvação tudo correu porreiro. 4 portugueses, 5 espanhóis não ganharam para o susto. A tripulação acabou por escapar ilesa. O único ferido deste acidente foi um dos... Aí apanhei um grande susto, que são todos fossos no morrer. O tempo era muito, o mar era muito e nós não tínhamos entrado nas barras portuguesas e nos perigo. Nós fomos salvos de helicóptero. E eu tive a prestar declarações desde as 2 horas até à meia-noite em Lessa da Palmeira, Matosinhos. O tempo também muda quando somos jovens e pensamos que vamos viver para sempre. Mas chegada a terceira idade tudo muda. O tempo é memórias e é a variedade de memórias que molda a nossa noção de tempo. Uma vida simples e pacata traz apenas recordações vogazes. Uma memória é integrada na outra, por tão semelhantes serem. O dia 2 igual a qualquer um da última semana. A semana passada igual ao do último mês. O último mês igual ao último ano. E assim, uma década se passa. A minha vida, de nova, passei muito uma vida maravilhosa, no tempo de Salazar, não tenho razão de queixa. E, de nova, depois andei no Jardim Escola, João de Deus. Fui para a escola da Dona Maria Correia, saí da escola da Dona Maria Correia, fui para a costura, não gostei da costura, fui para uma fábrica de conservas aos 14 anos. Lá andei até a fábrica falir. Depois a fábrica faliu, fui para o Grande Hotel passar a roupa à ferro. Depois do Grande Hotel fui para a fábrica da Sidney das Malhas. Andei a trabalhar onde casei de lá. Depois tive a minha filha, saí da fábrica das malhas para andar a vender o peixe do meu marido. E é onde, pronto, foi a minha vida, foi onde eu governei a minha vida, mais o meu marido, na luta, aquilo que tenho, foi nessa, pronto, foi a ganhar a minha vida, pronto. E foi assim a minha coisa. Nunca fui a estrangeiros, nunca fui a lado nenhum, só conheço Coimbra, Lisboa, Aveiro, Porto e mais nada. E o tempo, naquela altura o tempo passava depressa, de repente, que a gente nem estávamos esperados. A gente andávamos na luta do trabalho, naquela faina daquela vida, que a gente via o tempo a correr. No fim, quanto mais memórias de viagens, paixões, aventuras, empregos, batalhas, fintas à morte, eventos positivos e negativos, e mesmo traumatizantes, a nossa vida parece maior. Porque marcam e enchem os nossos corações de recordações